Olá, querido amigo, querido segurado do INSS, querido servidor público. Aqui é a Paula Cortellini. Estamos aqui no nosso podcast número 2 da Dicine Cortellini Advogados Associados. E hoje nós vamos conversar sobre o tempo especial na tua aposentadoria. Então, se você está exposto a agentes nocivos, se você trabalhou em algum momento da sua vida, ou se até hoje mesmo você ainda está exposto a agentes nocivos, tem algumas considerações muito importantes que eu quero fazer para você nesse podcast. E eu estou muito bem acompanhada da doutora Bruna Iores, que é advogada associada lá do escritório, e ela que cuida dessa parte de tempo especial lá pra gente. Oi, Bruna, prazer estar aqui contigo hoje. Olá, o prazer é meu. Tô bem feliz aqui de estar compartilhando um pouquinho com o pessoal aí sobre essa aposentadoria, né? E conta pra gente assim, Bruna, o que é essa tal de aposentadoria especial, né? Então tá. Ela é uma espécie, né, de aposentadoria do INSS, né, das aposentadorias programáveis, e ela é direcionada para aquelas pessoas que estiveram expostas a algum agente prejudicial à sua saúde, né, durante o desempenho da sua atividade. E o objetivo dela é justamente que essas pessoas elas sejam protegidas, né, e consequentemente a aposentadoria dela seja reduzida, né, o tempo que ela precisa trabalhar e contribuir para o INSS. Certo. E lembrando também, né, Bru, nós temos essa aposentadoria também no serviço público, certo? Certo, exatamente, muito bem lembrado, né? Não é só no INSS, mas dentro do RPPS a gente encontra também essa possibilidade. Isso, perfeito. Então, gente, no serviço público nós também temos lá para o regime de previdência dos servidores públicos. E assim, né, Bruna, muita coisa do INSS vale para o serviço público também. Então, tudo que vocês vão ouvir aqui, pessoal, se você é do INSS ou se você está no serviço público, vale para você também, tá? Todas as comprovações, os regimes próprios, que é quando a gente fala regime próprio, RPPS, nós estamos falando de serviço público, ele pega lá esses conceitos, essas comprovações, essas contagens iguais ao INSS. E a doutora Bruna falou uma coisa bem importante, né? São para aquelas pessoas que estão expostas a agentes nocivos. E agora, Bruno, o que é agente nocivo? Por exemplo, o professor lá lidando com o aluno, aluno é agente nocivo? Que história é essa de agente nocivo? Sim, olha, né? Defendendo aí, é sim, né? É considerado. Pelo menos deveria, né? Deveria Ser considerado. né? Mas essa palavra, né, agente nocivo, às vezes, ela é muito técnica, né? Mas, basicamente, é aquilo que a pessoa está exposta no dia a dia. Um ruído alto, né? Os agentes químicos ali, você trabalha exposto a tinta, a óleo, graxa, por exemplo, né? Que é um agente químico. Até mesmo os agentes mais comuns, que são os agentes biológicos, né? Que a gente sabe, né? O pessoal aí da área da saúde está exposta, né? Mas é tudo aquilo que vai prejudicar a saúde do trabalhador, né? Certo. E me conta uma coisa sobre essa exposição. Eu quero saber se ela precisa ser o tempo todo, porque assim, às vezes a gente tem um trabalhador, né, um servidor público, que ele tá exposto a um agente nocivo. Então, por exemplo, ele está exposto a um ruído alto, ou é um médico, ele está exposto a vírus, bactérias e tudo, mas não é o tempo todo. Ele está exposto durante uma parte da jornada dele. Vou dar um exemplo do médico, por exemplo. Muitas vezes o médico, ele exerce lá uma função administrativa dentro do hospital, então ele fica lá responsável por cuidar das escalas, isso e aquilo, e por um outro período ele está lá exercendo, de fato, né, a medicina. E o ruído também acontece isso. Muitas vezes a pessoa está lidando com um maquinário que durante a maior parte do tempo, uma parte da jornada, emite um ruído mais ok, mas em um determinado momento da produção daquele bem, esse ruído é bem exacerbado. Daí como que fica essa situação? O agente nocivo, então, essa exposição, ela tem que ser o tempo todo ou não? Então,
É bem importante que você falou aí, porque a gente tem que separar o tipo do agente nocivo, né? Que a pessoa está exposta. Por exemplo, no caso do médico, que é um agente biológico, né? Neste caso, não se exige realmente que a pessoa fique ali, né? Vamos supor uma jornada comum de 8 horas ou 12 horas, que é bem comum, né? O médico fazer plantão. Não é necessário que ele fique durante todo esse tempo exposto, porque o agente biológico, veja bem, você pode a qualquer momento ter ali uma exposição, né, que vai trazer algum risco à sua saúde, né? Você pode, um objeto cortante, por exemplo, né, já vai ser nocivo, um vírus ou uma bactéria que está no local. Para esse fim, não se exige realmente que ela seja permanente.